Há alguns anos, uma mulher visitou o pronto-socorro absolutamente convencida de ter sofrido um ataque cardíaco. Após exames e análise médica detalhada, foi descartada a possibilidade de ataque cardíaco. Esta é uma crise de ansiedade e seu corpo está respondendo ao futuro que ainda não foi transmitido para existir apenas em sua mente. Aproveitaremos esta oportunidade para compartilhar uma conferência intitulada Medo do Futuro. Algumas pessoas hoje não estão vivenciando o que está acontecendo. Eles estão vivenciando o que é possível acontecer. Eles estão preocupados com amanhã, economia, família e saúde. Por causa das decisões que ainda não tomaram, eles estão esgotados inconscientemente por coisas que ainda não existem. O livro sagrado registra isso em Mateus 6, versículo 34, então não se preocupe com amanhã, porque se você estiver preocupado, isso pode causar ansiedade em você. Mas o que é a ansiedade? A ansiedade é a resposta natural do corpo às ameaças. Mas quando você vive em uma vigilância constante, a ansiedade pode se tornar um problema. Você sempre prevê o perigo. Você pode imaginar cenários negativos. É isso o que muitas pessoas do mundo estão sofrendo. A Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgou dados oficiais que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de transtorno de ansiedade. A ansiedade não é um problema distante. Ele está sentado em nossa casa, no nosso trabalho, na escola. Muitas vezes eles estão silenciosos. Olhe para você ao redor. Há uma de cada 25 pessoas. Pelo menos ele estava a lutar uma luta interior invisível. Isso é preocupante. O que acontece no cérebro de pessoas com transtorno de ansiedade? O amígdala, o centro no meio, é ativado. O corpo começa a liberar cortisol, o batimento cardíaco acelera e o cérebro entra em um modo de sobrevivência, mesmo que não houver perigo real. Ele mudou todo o sistema nervioso humano. Ansiedade é duas dores, uma por você experimenta e outra por você imagina. Por que o mundo sempre vive com ansiedade? Vamos dar uma olhada em algumas causas de ansiedade, como a incerteza sobre o futuro. Falta de controle, experiências passadas, ideias repetidas, falta de descanso, desconexão mental. A Bíblia nos mostra alguns exemplos de pessoas ansiosas. Marta está ansiosa com o controle. Vamos dar uma olhada em um cenário descrito em Lucas, capítulo 10, versículos 40 a 41. Enquanto Jesus estava falando, Marta estava tratando muitas tarefas domésticas. Ele se inclinou e disse: Senhor, não se preocupe que minha irmã me deixe servir sozinho e deixe-la me ajudar. Ela estava ocupada, cansada, ansiosa. Jesus estava em sua casa, mas ela estava muito ansiosa. Jesus lhe disse com amor: Marta, Marta, você tem muitas coisas, mas isso não é externa, mas um fardo interior no coração de Marta que causa ansiedade no coração. Mateus 430 registra que quando viu um vento forte, ele estava medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salve-me! Jesus imediatamente estendeu a mão para ajudá-lo. O pequeno fé hesitou por causa de você. A ansiedade do medo o fez afundar. Isso é o que acontece com muitas pessoas
que dias após dia deixam ser arrastados pela ansiedade dos problemas e começam a pensar sobre o que pode acontecer diante do problema. Eles dedicam sua energia a pensar nas consequências do problema em vez de soluções reais. Como a saúde das pessoas com transtorno de ansiedade é afetada? Sofre de insônia, taquicardia, pensamento negativo, irritabilidade, fadiga persistente e falta de paz. As coisas mais perigosas roubaram seu presente. Vivemos em uma geração cheia de medo. Notícias constantes nos diz sobre guerras, crises e incertezas. Mateus 24, o versículo 6 nos mostra o cenário atual, incluindo boatos de guerra e guerra. Notícias e jornais parecem filmes de terror. Jesus descreveu uma era como nós, para poder nos alertar e nos preparar. Mas ele não apenas descreveu o caos, mas também nos ensinou como não ser dominado pela ansiedade. Jesus nos deixou a chave no capítulo 24, versículo 6, dizendo: olha, não pânico, esta é a chave. Jesus não disse que não haveria problemas, ele disse: não se preocupem. Quando vemos mais confusão do que Deus e quando ouvimos mais, surge a ansiedade. Medo da fé? Estamos longe da oração e da conversa com Deus. Isso pode não mudar sua aparência, mas quando você se aproxima de Jesus, isso terá um impacto positivo no seu coração, preenchendo-lo de paz na tempestade e construindo a confiança em Deus, que controla toda a cena, e continua a dizer no versículo 7 do capítulo 24 que uma nação se levantará contra outra. Jesus falou sobre guerras, crises, fome e desastres, que é o que está acontecendo no mundo hoje. Tudo isso começou a criar uma sensação de insegurança, fora de controle e medo do futuro entre os humanos, que é impulsionada pela incerteza. Um coração que está desconectado com Deus pode facilmente cheio de ansiedade. Quando você entender isso, você entenderá que o problema não é o que está acontecendo, mas onde seus olhos estão. Porque você não consegue controlar o exterior, mas em Jesus, se você consegue controlar coisas internas, você pode deixá-lo entrar em sua mente e ficar lá. A estabilidade emocional vem da estabilidade mental. Talvez você não esteja ansioso com o que está acontecendo, mas com o que você vê está acontecendo no mundo. As notícias fazem você inquietadas, mas o futuro faz você preocupar com incerteza. Isso está no seu coração. Mas Jesus lhe diz que não se preocupe. Não porque não há problema, mas porque Ele ainda está controlando a situação. Gostaria de compartilhar com vocês alguns princípios para ajudar você a combater a ansiedade. Quando você ocorre um ataque de ansiedade e começa a respirar excessivamente devido à ansiedade, eu convido a respirar conscientemente. Você pode respirar lentamente. Às vezes, um pouco manter a respiração pode ajudar a acalmar o sistema nervoso. Ore ao Senhor neste momento e pega a paz interior por causa da ansiedade que você passou. A psicologia menciona que 90% das coisas que você preocupam não acontecerá. Então não pare em questões que não chegaram. Primeiro, deixe sua ansiedade ao Deus de Pedro, 57. O Senhor disse: despeje todas as suas preocupações sobre Ele. Não carregue o que Deus exige para você deixar. Quando você aprenda a controlar Deus, sua ansiedade diminui. Outra sugestão é desconectar seu cérebro, reduzir a irritação, desligar seu celular, notícias, caminhar no campo, nas montanhas, nas florestas, fazer exercícios e descansar adequadamente. Vá à cama cedo. Outra sugestão é substituir preocupações com orações. Isso é crucial. Filipenses 4:6 diz o Senhor: não se preocupem por nada. Não se trata de não pensar, mas de oração, não se preocupar. Outra dica é cuidar dos pensamentos. Filipenses 4:8 apresenta a verdade de tudo isso. Pensa que seus pensamentos podem ser um campo de batalha. Pode ser um lugar para você tranquilo, dependendo de se você deixou Jesus entrar em sua mente.
Outra sugestão é lembre-se de que Deus está com você. Isaías 4:10, o Senhor diz que não tenha medo, porque eu estou com você. Quando você se lembra de que você não está sozinho, sua ansiedade diminui. A paz não vem da compreensão, tudo vem da confiança em quem está orientando sua vida. Como é a reação de Deus à ansiedade? Deus não ignora a sua ansiedade, você ensinará a deixá-lo. Vamos lembrar novamente das versículos do Filipenses 4:6-7. Você não tem nada a reclamar, a paz de Deus protegerá seu coração. Ele não disse que você não terá problemas, Ele disse que você terá paz nos problemas. Talvez neste momento estou falando com alguém que vive em medo constante, não consegue descansar e sempre pensando na pior direção. Querido amigo, você está me ouvindo? Hoje Deus você disse que você não precisa carregar tudo isso, apenas eu estou na sua manhã. Acredite em mim, disse o Senhor. Hoje falamos sobre ansiedade, peso invisível, pensamentos constantes e medo constante de amanhã. Talvez você estiver sorrindo fora, mas ainda está lutando por dentro. Mas hoje Deus lhe faz uma pergunta: até quando você continuará a carregar? É apenas que eu prometi persistir. Este é um momento decisivo porque sei que você está cansado de uma vida assim. Deus lhe diz: hoje que estou na sua manhã, não tenha medo de viver no presente, não tenha medo de seguir em frente. Talvez ninguém sabe como ele se sente, mas Deus sabe. Talvez ninguém você viu lutar, mas Deus a viu, Ele veio para você dar paz. Em João 14:27, Ele disse: eu lhe darei paz, eu lhe darei minha paz. Este não é uma paz superficial, não é uma paz de curto tempo, uma paz que mantém sua mente, uma paz que não depende do ambiente. Não importa onde você esteja, fecha os olhos por um tempo e diga a Jesus: Senhor, eu não quero viver assim mais. Hoje decidei acreditar em você. Hoje decidei abandonar meus medos, liberar o controle e acreditar que meu futuro está em suas mãos. Eu declarar ansiedade em nome de Jesus e aceito sua paz. Amém. Queridos amigos, lembrem-se de que o futuro que hoje tanto os preocupa está cuidadosamente nas mãos de Deus, que os ama incondicionalmente. Sua ansiedade não determina nada, pois apenas Deus detém o controle absoluto. Que Deus os abençoe abundantemente.